Eu vou ficar abraçando esse travesseiro o vídeo todo porque eu não tô afim de usar binder, não. Oi, eu sou o Gabo e esse é o canal Povo Cósmico. O vídeo de hoje é um vlog, é a segunda parte da gente, na nossa história de como a gente conseguiu o nosso diagnóstico. Tanto eu quanto a MC fomos diagnosticados de forma tardia com um transtorno do espectro autista e somos um casal. Bem-vindos ao canal Povo Cósmico, caso você ainda não conhecia. A MC, ela fez o vídeo dela, que é um Aqui Fala, feito no ano novo. E desde então a gente não postou mais nenhum vídeo porque a vida de universitário não é fácil. Eu não tive tanta criatividade do que fazer enquanto eu falava sobre a minha história. Então eu decidi fazer esse vlog, né? É só contar mais ou menos como foi que aconteceu. E eu dividi esse vlog em 3 partes, que é a minha infância, minha adolescência e a minha vida adulta, porque eu tenho agora atualmente 20 anos de idade, não sou exatamente um adulto, mas também já não tô mais naquela coisa, né, da adolescência. Sou um jovem adulto, essa fase maravilhosa dessa vida, né? Então, assim, começando a falar da minha infância... Ui, peraí, que a minha cadeira tem rodinhas. Problemas técnicos. Falando da minha infância, bem nos primeiros anos eu já mostrava alguns sinais que, assim... eu começo logo falando que minha família não conhecia o autismo por muito tempo. Eu digo que eles conhecem há 11 anos o que é o autismo, porque meu primo, Arthur, de 11 anos, é autista. E ele é aquele autista que você vê na mídia, sabe? É um menino diagnosticado cedo, semifalante, tem muitas estereotipias e tal. Então, assim, ele é autista, né? E apesar da gente ter o mesmo diagnóstico, muitas coisas da gente não são parecidas. Eu falo, por exemplo, eu fiz escola regular a minha vida toda, eu faço faculdade, né? Então, minha família pegou muitas características que eram minhas e são relacionadas ao autismo e apenas pensaram, a Gabi é uma criança peculiar e é isso, sabe? Minha criança é estranha e tá tudo bem. Mas, no caso, não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Eu chorava muito quando era criança, sabe? E me diziam que eram choros que eram quase inconsoláveis. Só que quase inconsoláveis, porque a única coisa que me consolava era a questão do mamar, né? Amamentar. Eu amamentei até mais ou menos os 3 anos de idade, porque eu sentia um prazer sensorial, né? E um prazer, assim... Não era pra matar a fome, sabe? Mas também, tipo... era um prazer sensorial que me causava conforto e que me causava confiança. Sabe? Tipo assim... Era a única coisa que me acalmava, basicamente. Eu chorava muito. Sempre fui uma criança muito sensível, sempre fui uma criança muito famoso bicho do mato, sempre fui muito envergonhada, porque eu tinha muita ansiedade, né, social. Sempre fui uma criança muito nervosa, muito assim, que ficava nervoso com facilidade e tal, eu chorava com facilidade. E eu sempre fui muito agitada também, segundo minha mãe, eu corria muito, eu mexia muito nas coisas. E tudo isso são algumas características que são, de certa forma, relacionadas ao autismo, né? Principalmente a questão da ansiedade, do nervosismo e tal. E também a questão dos choros quase que inconsoláveis, que são apenas consolados por um prazer sensorial. E aí eu vou falar uma frase que eu acho que todo autista adulto já falou, que eu nunca me senti que nem as outras crianças, né? Isso já quando na escolinha e tal, que você já começa a ter um pouco de noção, sou um ser humaninho, né? E aí eu meio que me sentia como se todas as crianças tivessem algo em comum entre si e eu não tivesse esse algo em comum. Como se realmente eu fosse uma pessoa diferente, sabe? Eu não sabia exatamente explicar o porquê. Nunca vou esquecer de uma vez que eu cheguei na minha escolinha e as crianças começaram a fugir de mim. Eu perguntei o que foi, viraram pra mim e disseram: a gente não quer mais brincar com você porque você é estranho, né? Na casa não usaram o pronome masculino porque eu não sabia até então que eu era, né? Enfim, mas em defesa delas eu era uma criança bem exagerada também, né? Eu acho que outra questão que tá relacionada ao autismo é que eu não tinha muita noção de espaço pessoal e noção de que, tipo,
as brincadeiras que eu fazia poderiam ser muito incômodas para outras crianças, porque na minha cabeça eu só tava expressando felicidade de tipo de estar com os meus amiguinhos, só que era uma felicidade um tanto exagerada. E já me chamaram muito de exagerado, que eu tinha reações muito grandes e tal. E, enfim, muitas coisas que não eram, entre aspas, socialmente aceitas e tal, e que as outras pessoas viam como estranho. Então, desde muito pequenininho, eu recebi esse rótulo, né, de estranho. Você é uma pessoa estranha. Também casado com essas questões que indicavam um funcionamento diferente do meu cérebro na questão social. Eu tinha muitas questões sensoriais também, na questão de passar hidratante, nunca gostei, passar maquiagem, nunca gostei, prender cabelo, nunca gostei. E todas essas eu sinto como pode dizer, uma repulsa sensorial até hoje. Mas o que me pegou sempre foi a questão da seletividade alimentar. Eu vou fazer um vídeo depois, inclusive, sobre seletividade alimentar exclusivamente e como funciona pra mim, que sou seletivo alimentar e vegetariano. Sim, é possível. Eu não podia nem ver o alimento que eu tinha vontade de vomitar, né? E mãe nenhuma quer ver a sua criança passando fome, né? A minha mãe me amamentou até os 3 anos porque eu não comia nada. Só que aí eles tentaram tirar o peito de mim na marra, né? Eu não tive uma transição de alimentos do leite, que é líquido, para os alimentos sólidos muito boa, nunca cheguei a comer papinha. Então, assim, eu não tive uma introdução alimentar muito estruturada não, sabe? Foi tipo do líquido pro sólido e eu acho que isso prejudicou ainda mais a minha seletividade alimentar. Eu não culpo ninguém que participou desse processo, porque era o melhor que a gente estava podendo fazer naquela época e eu não podia morrer de fome, né? Mas assim, eu comecei a comer uns alimentos, só que outros eu não, como eu disse, eu não conseguia. Até hoje eu sofro muito com questões de cheiro, textura e aparência dos alimentos, né? Aos poucos eu tô conseguindo driblar mais isso, mas essa é outra característica que estava na minha infância e que é muito presente até hoje na minha vida de autista adulto. Entre. A mamãe quer saber se tu quer ovo cozido. Não, obrigada. É porque... Enfim, outra questão que também foi muito presente na minha vida foi a questão da ansiedade, principalmente a ansiedade social. Era aquela criança que em ambientes sociais não falava muito e ficava meio recluso, né? E eu sempre senti certa dificuldade de fazer amiguinhos porque... Assim, eu tinha amiguinhos, mas eu me sentia solitário. Eu sei que... Eu sempre senti que eu considerava muito mais eles meus amigos, tipo, isso ainda sendo criancinha, né? Eu considerava eles muito mais meus amigos do que eles me consideravam um amigo. E também tem a questão que eu tinha uma ansiedade social muito pesada desde criança. Por exemplo, eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, eu achava que todo e qualquer evento social era apenas um plano conspiratório pra me matar. Não pergunte o porquê disso, mas era assim que minha mente autística funcionava, minha mente de criança autista funcionava. Porque assim, a minha lógica era, por que as pessoas estão se reunindo em algum canto? Deve ser só pra me matar. Pra mim esse era o único motivo plausível de várias pessoas se juntarem num canto fechado. E é uma raiz e é um sinal muito grande de ansiedade social. Como eu tinha muito medo disso, era uma paranoia que eu criei na minha cabeça, eu nunca cheguei a falar pra ninguém, mas eu lembro disso pra caramba, na realidade. É uma coisa que é muito bizarra e que é um indício de ansiedade social desde criança. Foi nessa época também que me chamaram de estranho que eu comecei a mascarar, porque, bom, se eu era estranho e eu só tava agindo como geralmente, como eu só tava seguindo a minha natureza, então quer dizer que eu sou errado, né? Então eu tenho que mudar isso. E eu peguei minha irmã como norte de normalidade. Péssima escolha, mas ainda era o que eu tinha na época. Mas chegou um momento que eu me cobrei tanto a normalidade que não bastava ser normal como ela, eu tinha que ser melhor que ela. Desde criança eu pensava isso, pra provar pra todo mundo, eu sou normal. E sempre foi uma dor muito grande de, tipo assim, de eu pensar, tipo, por que eu não posso ser normal, sabe? E isso se estendeu também na minha puberdade. E agora a gente entra na adolescência. E eu digo que a minha vida é marcada pelas grandes mudanças da minha vida. A primeira grande mudança da minha vida foi quando eu mudei de escola pela primeira e única vez, né?
que eu fui de uma escola que era de bairro pra uma escola que ela é reconhecida no Brasil e tal. Como toda escola se diz número 1, não adianta dizer que essa escola se diz a número 1, né? Então, mas se você me conhece, olá, você sabe que escola eu tô falando. Obrigada, Escola X, pelos traumas. E nessa escola eu também me sentia muito deslocado, porque primeiro eu não conhecia ninguém, e eu sempre tive essa coisa de... qual é o nome? De ter dificuldade de fazer amigos. E pão, eu mudei pra lá quando eu tava no 7º ano. E tinha as panelinhas já formadas, tinha os heteros tops, tinha os meninos que bagunçavam, tinha as meninas tops, as meninas heterotop, tinha as meninas que não eram feias, eram apenas crianças, mas eram consideradas feias. E tinha a Reca, que era o pessoal que era meio excluído, sabe? Porque era um grupo de meninos e tal, e eu era o grupo dos excluídos, basicamente. Era o grupo que não se encaixava em nenhum daqueles outros grupos e aí ficaram excluídos. E era com esse grupo que eu tentei fazer amizade. E acreditem se quiser, por muito tempo eu fui excluído pelo grupo dos excluídos. É foda, mas é verdade. Logo de cara eu percebi que eles não gostavam muito de mim, dava pra sentir. Mesmo que a maioria deles não falassem, ou sei lá, falassem pelas costas, eu sentia que eles não gostavam de mim. E demorou muito tempo pra eu conseguir meio que me integrar nesse grupo. E mesmo quando eu tava integrado nesse grupo, eu não me sentia muito parte desse grupo, não. Eu sentia que eu não fazia diferença se eu estivesse lá. Mas eu tava lá porque eu precisava ter eu precisava estar associado com pessoas, eu precisava de amigos pra passar e tal. E assim, com o tempo, né, a maturidade vai chegando e tal. Eu também, tipo... Eles começaram a perceber que as minhas diferenças, não, né, diferenças assim de gênero, sexualidade e até mesmo de funcionamento, que até então ninguém sabia que eu era e sou autista, né? Então, assim, com o tempo o pessoal foi se acostumando comigo, foi gostando mais de mim e tal, mas ainda assim não me sentia muito parte daquele grupo, não. De novo, aquela sensação de tipo, eu não faço diferença pra esse povo, ainda permaneceu. Não tenho nada contra eles, acho que são pessoas maravilhosas, realmente foram muito amigos meus nos momentos que eu precisei, mas no meu coraçãozinho, meu grupo de amigos real sempre foi os meus 2 melhores amigos, Eric e Expedito. Se vocês estão vendo, beijo, amo vocês até hoje são as maiores felicidades, uma das maiores conquistas que eu fiz na minha vida, que foi ter a amizade de vocês dois. E a amizade também das namoradas deles, né, que são 2 meninas incríveis, a Inês, que é namorada do Expedito, e a Aline, que é namorada do Eric. Amo vocês 2 meninas. E eles também são uns fofos, porque na hora que eu introduzi a MC ao grupo, eles também adotaram e agora somos imbatíveis em ser jovens. Amo todos vocês, meus amigos. Então, assim... Nessa questão das amizades, vocês podem perceber que por muito tempo eu me rodeava de muitas pessoas, mas realmente poucos são os meus amigos verdadeiros que eu sinto que vou levar pra vida, entende? E de novo, não tenho nada contra o pessoal que eu cresci na escola, mas eu tinha um problema sério de socialização, por causa que eu ficava muito agoniado quando eu tentava me socializar, eu não conseguia falar, eu ficava muito assim... Eu pensava muito, é o famoso overthinking, né? Eu pensava muito nas pequenas interações que eu tinha com as pessoas, eu ficava chorando, sabe? Tipo assim, de não conseguir fazer amigos novos, e quando eu tentava fazer amigos novos, eu sempre pensava que eu tava agindo de uma forma estranha, que fosse afastar a pessoa de mim. Eu lembro que o Eric, especialmente, ele foi uma das pessoas que mais me apoiou em todas essas crises existenciais que eu tive. Eu lembro de várias crises que eu chorava pra ele e que eu ficava, sabe, sem entender por que eu funcionava da forma que eu funciono. Porque, assim, eu tenho uma mente inquieta e isso tá muito relacionado à ansiedade, né? Além de autista, eu também sou não diagnosticado oficialmente com um laudo, mas todos os psicólogos que eu passei, e psiquiatras também, admitem o fato de eu ter TAG, né, que é transtorno da ansiedade generalizada, porque assim, um certo nível de ansiedade é normal e é necessário pro ser humano, porque tipo assim, começou a pegar fogo, você não fica ansioso com isso, alguma coisa errada, você tá mal. Mas assim, não aconteceu nada e você tá nervoso, tá ansioso, aí é um problema, né?
Então, assim, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Coisas que muito provavelmente não deixam ninguém ansioso, me deixam muito ansioso. E uma dessas coisas era a questão de por que eu funciono do jeito que eu funciono, não entender, não saber o porquê das coisas. Uma coisa também que ativa muito a ansiedade de um autista é ele não entender o porquê das coisas, por causa que a gente tem uma mente muito concreta. E a gente tem que saber o porquê das coisas. Se a gente não sabe por que uma coisa aconteceu dessa forma e não daquela, por que a gente não pode ter controle da situação, a gente fica muito ansioso. Pelo menos eu conheço muitos que são assim e eu particularmente sou assim. Então, eu ficava muito ansioso porque eu não conseguia entender por que eu funcionava da forma que eu funcionava. E a pessoa que tava lá pra me amparar, por causa que eu não tinha nenhuma coragem de falar pros meus pais, porque eu sentia que eu tava vivendo uma vida falsa, tava vivendo uma vida dupla, por causa que pros meus pais estava tudo bem, mas pros amigos que realmente eram próximos de mim e me conheciam, como é que eu posso dizer? Eles sabiam a verdade, que eu realmente tinha a saúde mental um tanto questionável. Mas assim, já tive várias crises e eu chorava pro Eric, mas uma que mais ficou na memória foi uma que eu tava fazendo amizade com uma menina que também é minha amiga até hoje, Gabi, se você estiver vendo isso, te amo. Saudades, inclusive. Mas que eu tava fazendo amizade com essa menina, só que por algum motivo eu tava sentindo que não tava dando certo e provavelmente ela não tava pensando sobre isso, mas eu tava pensando em muito, porque não conseguia entender por que eu era do jeito que eu era, por que eu era tão ansioso, por que eu era tão sensível, e eu chorando e dizendo pro Eric, até que um dia eu perguntei por que eu não posso ser normal. E essa é uma das maiores dores na vida de uma pessoa que é atípica e não sabe que é atípica, que você tenta na maior força de vontade ser alguém que você não é pra agradar as outras pessoas, porque as outras pessoas te fizeram sentir que você tá errado, sabe? E é uma das maiores dores da minha vida eu lembrar dessa época, porque, tipo, eu só queria ser normal, eu só queria ser aceito. Eu não queria ser eu. E eu achava que, tipo assim, que pelo fato de eu estar tentando muito e não conseguir sucesso nessa mudança de personalidade, de, tipo, se eu fosse neurotípica, eu não ia ser nem um pouco igual quem eu sou hoje em dia. Tudo na minha vida é moldado pelo meu autismo, mesmo que eu não quisesse. Hoje em dia, aceito isso na maior tranquilidade, mas é porque, tipo assim, se você é seu cérebro, meu cérebro é autista, então não tem como eu ser outra coisa, sabe? Minha personalidade é moldada por isso. O jeito que eu processo o mundo é diferente. Então, não tem como eu realmente ser típico, né? Mas eu achava que isso era uma falha minha e não uma questão mais profunda. Eu achava que era um fato de esforço meu. E eu me sentia errado e eu queria morrer por isso. Por causa que eu achava que, como eu tentava muito e não conseguia mudar, o erro era meu, eu não tava me esforçando o suficiente. Então, causou muita angústia e muita dor em mim. E, de novo, foi uma época muito difícil da minha vida. E eu sobrevivi a ela, graças a Deus. E hoje em dia eu não quero morrer mais. Só pra vocês dormirem tranquilos. Mas, enfim, nessa época da adolescência, mais ou menos uns 16 anos, foi quando eu comecei a suspeitar. Por quê? A minha tia Virgínia, mãe do Arthur, que eu mencionei no começo do vídeo, ela entrou de cabeça no ativismo pela pessoa com deficiência, mais especialmente pela pessoa autista, porque o filho dela é autista e ele necessita de muito mais suporte que eu, por exemplo, necessito. Ela entrou de cabeça no ativismo e conheceu muitas pessoas e vai conhecendo muitas pessoas até hoje. E ela acabou conhecendo e compartilhando o perfil de uma pessoa que é minha amiga também, que é a Ana Carine, Ana.atelier, pra vocês seguirem no Instagram, uma pessoa maravilhosa, gosto muito dela, que ela é autista e é mãe de autista, de uma meninazinha autista, a Mari. Mari, também, se você estiver vendo, muito beijo, eu quero muito te conhecer. E a Ana, ela falava, ela escrevia, eu gravava vídeo no Stories, ela agia como uma pessoa que, entre aspas, parecia normal, que era essa minha mentalidade, e a mentalidade de muitos hoje em dia, porque o capacitismo está muito estruturado na nossa sociedade, e que a gente não sabe realmente o que é uma pessoa autista, sabe? A gente tem uma visão fixa de o que é, e na realidade o buraco é muito mais embaixo, sabe? É muito mais complexo e muito mais diverso é um espectro, né? A gente nunca vai ter dois autistas iguais. Podem ser muito parecidos, mas algumas coisas, nos pequenos detalhes, porque no final das contas a gente é humano, a gente é único, sabe? A gente é um indivíduo. Enfim, eu vi a Ana e eu fiquei, meu Deus, então se ela parece ser normal, então eu também posso ser autista.
Porque eu também, entre aspas, pareço ser normal. E foi com 16 anos que eu comecei a falar, a mencionar sobre isso, de tipo... Talvez, né? Talvez eu seja, só que eu fiquei com muito medo, por causa que... Como eu tava sempre tentando entender por que a minha mente funcionava do jeito que ela funcionava, eu trazia muitas e muitas suspeitas. Tipo, será se eu tenho toque? Será se eu tenho, sei lá, síndrome do pânico? Será se eu tenho não sei o que, o escambau? Porque, assim, eu ficava na dúvida, porque eu tinha que ter alguma explicação do porquê que eu era assim. Não era possível que eu era assim só porque eu sou muito ansioso, sabe? Eu sabia que tinha algo de diferente em mim, só que eu não sabia dizer o que era. Então eu ficava com muito medo de virar pras pessoas, principalmente pros meus pais, e dizerem que eu tava só procurando problema pra ter. Enfim, aí com 16 anos eu fiquei com muito medo de falar alguma coisa, eu falei por cima pra quem eu achava mais próximo de mim e queria entender melhor, e só segui minha vida. Mas de novo uma grande mudança aconteceu, que foi a mudança da escola pra faculdade. E assim, você na escola é um sistema completamente diferente do sistema da faculdade. E eu sendo um bom autista, eu não me adaptei logo de cara. E até hoje também não tô me adaptando muito bem, principalmente por causa que teve essa pandemia. Aí teve essa mudança, né, do sistema da escola pra faculdade. E foi quando realmente eu percebi, tem alguma coisa bem errada comigo, né? Tipo, tem alguma coisa que tá diferente que... Porque assim, tem uma matéria, eu faço design de moda, se você não sabe, na UFC, Universidade Federal do Ceará. Tem uma disciplina chamada modelagem tridimensional, que você usa manequim e tecidos e monta moldes de tecido já no manequim, por isso que é tridimensional, porque né, já no próprio, entre aspas, corpo que é representado pelo manequim. E a minha professora explicava as coisas e eu não entendia nada, mas todos os outros entendiam. Ela explicava, como é que eu posso dizer, de forma que os outros entendiam, porque tinha algumas coisas que estavam subentendidas, sendo que eu não entendia essas coisas subentendidas. Porque o que não foi dito, pra gente que é autista, muitas vezes não existe. Não é óbvio pra gente. Alguma coisa que não é óbvio pra gente pode ser muito óbvio pra outras pessoas. Então, eu lembro especificamente de um caso que foi em uma aula que a professora fez, explicou, aí eu não entendi, pedi pra explicar de novo. Ainda não entendi, pedi pra uma colega minha me ajudar. Ela me ajudou, explicou. E aí eu errei, mesmo assim. E quando ela veio e disse, ei, Gabi, isso tá errado, você não entendeu o que eu disse? E aí eu tirei um peso das minhas costas que eu tinha carregado há 18 anos, que era pela primeira vez eu admiti. Algumas vezes quando as pessoas falam coisas eu simplesmente não entendo. Que é essa questão de, tipo, quando as pessoas falam e tem alguma coisa subentendida, se você não preencher todos os espaços em brancos de uma ordem ou de uma coisa que você tá falando, eu não vou entender, sabe? Então, assim, foi a primeira vez que eu tirei esse peso das costas e realmente admiti pro universo que às vezes eu não entendo o que as pessoas dizem. E essa minha amiga, ela virou e falou, você já pensou na possibilidade de você ser autista? E eu fiquei, sabe, tipo, já, sabe? Foi um momento de realização, foi um momento de epifania. E aí eu confidei na minha tia, né? Porque eu acho que de todas as pessoas, ela seria a pessoa que mais iria acreditar em mim caso eu falasse. Falei com ela, ela disse, acredito em você, sabe? Eu fiz uma lista, na realidade, como eu poderia não ser autista, né? A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma lista de características que eram do autismo e que eu e outras pessoas me reconheciam nelas. E aí, tanto que eu cheguei pro Eric, eu acho que eu sou autista. E ele já tava acostumado a chegar, Eric, eu acho que eu tenho isso, Eric, eu acho que eu tenho aquilo. Então ele foi meio cético no começo. Ele, você acha, tudo bem, me explica o porquê. Aí eu, bom, eu vou mandar aqui a lista de características que são do autismo e você vai dizer quem é que parece. Quando ele leu a lista, ele disse, talvez, agora eu acredito em você. Levou um tempo pra convencer meus pais, mas eu consegui eventualmente. E juntei uma graninha, que não foi barato, foi a primeira vez que eu levei um tapa na cara de realidade, de como eu sou privilegiado, né? E de como a situação da pessoa com deficiência aqui no Brasil, mais especificamente falando, né, a pessoa autista aqui no Brasil, é um tanto precária, né? E que foi caro o meu diagnóstico, não me arrependo nem um pouco, né? Porque mudou minha vida completamente. E aí fui na consulta com a doutora Fátima Dourado. Se a senhora estiver assistindo, um beijo pra senhora. E logo na primeira consulta eu tava muito, muito, muito nervoso, porque assim, antes disso eu acho válido mencionar que eu passei por 3
terapeutas que deram um show de capacitismo e deram um show de como nem todo terapeuta tá preparado pra lidar com autismo, porque a minha ex-psicóloga falou que se eu fosse autista ou não, pra ela não importava, porque ela ia me tratar da mesma forma que ela trataria um paciente neurotípico. Passei por um neurologista que dizia que eu não podia ser autista porque o autista é aquele que se isolava, é aquele que não falava quando era criança, era aquele que, sei lá, que não queria ter amigos e tal. E o meu ex-psiquiatra, ele virou pra mim e simplesmente disse que eu era inteligente demais pra ser autista. Enfim, aí nessa uma consulta com a doutora Fátima eu tava bem nervoso, porque se 3 terapeutas disseram pra mim que eu não tinha possibilidade nenhuma de ser autista, como é que eu poderia ser, né? E fomos fazendo perguntas e tal, a doutora Fátima foi me fazendo pergunta, minha mãe tava do meu lado e tal, no final da consulta a doutora Fátima virou e falou: pra minha mãe, né? A senhora tem alguma pergunta? Porque pra mim não tenho dúvidas. Eu fiquei, como assim? Eu sou autista? Aí ela, meu amor, só pelo jeito que você se move, eu consigo saber que você é autista. Eu fiquei tipo, meu santo Cristo. Cara, foi uma felicidade tão grande, tirou um peso tão grande nas minhas costas. Realmente mudou minha vida, sabe? E hoje em dia eu me consulto, né? Faço terapia, acompanhamento psicológico com o marido dela, o Dr. Costa. E também adoro ele, é um super, hiper, mega psicólogo. E se você estiver vendo Costa, oi, tudo bom? Muito obrigada por tudo que você faz por mim. E eu também, assim... e essa foi outra grande mudança da minha vida, porque depois de 18 anos da minha vida, quase 19, né? Por causa que, assim, foi bem perto do meu aniversário o diagnóstico. Eu não tenho nem 2 anos ainda, sabe? Então, assim... E nesse período de menos de 2 anos, tudo mudou na minha vida. Eu me sinto 1000 vezes mais feliz, 1000 vezes menos ansioso, porque agora finalmente entendi por que eu funciono da forma que eu funciono. E assim, eu conheci pessoas maravilhosas, eu aprendi a estabelecer meus limites, ainda tô tendo um probleminha com isso, vez ou outra, mas assim, é uma coisa que só trouxe benefícios na minha vida e que eu não trocaria por nada. Eu não quero mais morrer, eu quero continuar vivo e eu quero continuar dando visibilidade às vozes autistas. Porque a gente não precisa de um porta-voz, a gente precisa de porta-vozes. A gente precisa de todos os autistas falando por si mesmos, de estamos aqui, existimos, temos capacidade, somos pessoas válidas, entende? Somos apenas diferentes de você. Então, essa é a minha história, né? Até chegar no diagnóstico de autismo. Muito obrigado por ver até aqui. Se inscrevam no canal. Não posso prometer regularidade, porque, enfim, sou autista. É de disfunção executiva. Mas muito obrigada por ver até aqui. Espero que você continue acompanhando o canal. Beijos do Gabinho. Apenas um corte, ela quer mandar um recado. Olha, eu queria agradecer a todos os otaku capopeiros que me aceitaram nos seus grupinhos na escola.